Olá, você ligado no Notícias Agrícolas, eu sou Guilherme Dorigatti. Nós damos sequência à nossa programação do Realidades da Safra, visitando as mais diferentes regiões do país para acompanhar o que está acontecendo nas lavouras, e dessa vez a nossa parada vai ser no estado do Paraná para acompanhar as lavouras de milho, mais especificadamente os problemas decorrentes do enfezamento do milho e da infestação de cigarrinhas que vem prejudicando a produção do cereal lá no estado paranaense. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto é o Edivan Pozamay, ele que é gestor estadual do projeto de grãos do IDR Paraná, e também o Ivan Bordim, ele que é pesquisador do IDR Paraná. Os dois já estão aqui com a gente por vídeo, então eu vou começar conversando com o Edivan. Edivan, muito bom dia, seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas mais uma vez. Explica para a gente o que tem acontecido aí no estado, que a gente venha notando um aumento nos casos de enfezamento, um aumento na presença da cigarrinha nas lavouras aí do estado, né? Oi, Guilherme, bom dia. É uma satisfação estar aqui contigo. Houve um corte aqui na minha conexão um pouquinho. Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Pedir para você contar para a gente um pouquinho o que está acontecendo aí no estado, como é que está a situação com relação ao enfezamento, às cigarrinhas, que é uma situação que vem aumentando safra após safra aí no estado, né? Então, Guilherme, a gente teve aí uma situação há 2 safras atrás, na safrinha a gente começou a ter algumas situações um pouco mais preocupantes, né? O complexo do enfezamento é um conjunto, né, de doenças. E não é uma coisa nova, né? Ela já ocorre aí já há décadas no Brasil, mas há 2 safras atrás ela entrou na região oeste do Paraná e causou já alguns problemas, já algumas perdas de produtividade. E aí, então, intensificou-se esse monitoramento, e nessa última safra de verão, a gente fez um trabalho entre o IDR Paraná, que é o Instituto de Desenvolvimento Rural, juntamente com a ADAPAR, e o problema foi visualizado aí em todas as regiões produtoras de milho do estado do Paraná. Então, principalmente a região mais sul do estado, que cultiva milho na primeira safra, a região de Ponta Grossa, Guarapuava, a região sudoeste de Pato Branco, a gente observou muitos problemas decorrentes, então, do complexo de enfezamento no milho. E lavouras aí com perdas passando de 70%, né? Isso era uma situação que a gente não tinha em safras anteriores, nos deixou muito preocupado, né? Porque não é uma doença nova, mas a estratégia de controle dela, por ser bactérias, ela é uma estratégia um pouco mais difícil, né? E aí, como a gente tem aí uma situação de plantio já um pouco mais atrasado da safra de verão, e comprometendo agora também o plantio da safrinha, a gente ligou um sinal de alerta no estado do Paraná com relação à produtividade aí do milho e, quem sabe, até o abastecimento de milho no mercado, né? Nada que preocupe tanto, mas, porém, medidas precisam ser tomadas, pensando principalmente nas safras aí que estão sendo implantadas nesse momento e a safra que vai vir aí, safra de verão 2021 e 2022. Então, a gente está bem preocupado, a gente viu casos aí de perdas de produtividade, produtores que tiveram lavouras com perdas significativas, e a gente fez, então, esse levantamento, monitoramento, constatou-se a presença em todas as regiões do estado, tanto da cigarrinha quanto do enfezamento, que é o problema que causa, né, a perda de produtividade. Existe já uma ação também no estado ocorrendo com vários outros parceiros, a Agência de Defesa Agropecuária, que é a ADAPAR, o Sistema de Agricultura da FAEP, né, que também está atuando nesse sentido, e a Embrapa. Então, a gente está aí numa empreitada com vários parceiros para a gente ter um enfrentamento com relação a esse problema do enfezamento, pensando principalmente aí nas safras seguintes, né? Agora eu vou passar a bola para o Ivan Bordim. Ivan, o Edivan comentou com a gente, né, toda essa situação problemática aí no estado, esse aumento dos casos registrados nas 2 últimas safras, mas explica para a gente o que é o enfezamento, como é que ele aparece nas lavouras e que tipo de problemas ele pode causar para o produtor. São perdas de até quantos % que a gente pode visualizar em lavouras afetadas por esse tipo de problema? Bom dia, Guilherme. Obrigado pela oportunidade aí, obrigado pela audiência do Notícias Agrícolas, né? Assim, o enfezamento é um complexo, né? Então, normalmente nós chamamos de complexo de enfezamento. Por quê?
existe um grupo de bactérias chamadas de Molicute, que são 2 enfesamentos, o pálido e o enfesamento vermelho, e o vírus da risca do milho. Então, esses 3 patógenos compõem o complexo de enfesamento. Ele é sistêmico, né? Ele é transmitido pela cigarrinha, da Albulus maides. O grande problema da cigarrinha, né, dá um destaque ao inseto vetor, é que ele se desloca a grandes distâncias, né? Ele tem uma grande capacidade de disseminação. Ele essa cigarrinha pode ser carregada pelo vento também. Então ela vai se deslocar por quilômetros, dezenas de quilômetros. E a capacidade dela de se infectar com uma planta de milho que esteja com enfesamento é de algumas horas. E a capacidade de passar isso com uma planta de milho saudável também é de algumas horas, né? Então, nós temos um inseto que se desloca a grandes distâncias e que consegue infectar plantas de milho com muita rapidez. Então, por isso, é um dos motivos que a cigarrinha está em todo o estado. E, assim, as perdas que podem ocasionar desde 10%, 20% de perdas até perda total. Porque o complexo, ele acaba afetando o milho de uma forma sistêmica. Então, a infecção é naquele momento da planta de 6 a 8 folhas, a fase do cartucho, mas os sintomas vão aparecer mais no florescimento do milho, no pendoamento. E quando existe o patógeno, que é um patógeno oportunista, que são os fungos que dão aquela podridão do colmo, que acontece o tombamento da planta, então nós temos casos de 100% de perda, tá? Que são os casos mais graves. Ok? E aí, Ivan, que tipo de ações o produtor pode tomar para tentar se precaver, para evitar de sofrer com esse problema nas suas lavouras? A gente preconiza o seguinte, Guilherme, o manejo integrado, tá? Então, são pelo menos 5 ações que o produtor tem que utilizar. Deixar bem claro que nenhuma ação isolada vai resolver o problema, tá? Essas 5 ações básicas você precisa de todas elas para poder mitigar o problema, tá? A primeira delas, cortar a ponte verde. O que é a ponte verde? É você plantar o milho safrinha e deixar aquele milho tiguera na soja no verão, né? A cigarrinha, ela só se multiplica em plantas de milho. Então, se eu fizer o controle do milho tiguera na soja, eu tiro essa ponte verde. Eu quebro o ciclo dela, tá? Outra ação também voltada para a ponte verde é o fato de eu ter várias plantas de milho na lavoura, ou seja, na minha propriedade, melhor dizendo. Eu tenho um milho com uma determinada idade, outro com outra determinada idade, e um milho, digamos, para silagem. Então, eu tenho milho em várias fases. Ela pula de um milho para o outro e ela sempre vai estar na propriedade. Então, tentar fazer um sincronismo de plantio de milho. A terceira alternativa, que é mais importante de todas, é a resistência genética, tá? O que todos os indicativos de campo e da literatura científica mostra que a resistência genética é a melhor estratégia para o controle da cigarrinha, tá? Como que a gente sabe disso? Através de trabalhos de campo, através de trabalhos científicos. Então, escolher um híbrido que tem uma tolerância melhor à cigarrinha é a melhor estratégia. Em quarto lugar, a gente destaca também, a gente pode utilizar a questão dos herbicidas ou dos inseticidas para controlar a cigarrinha, tá? É registrado, uma estratégia que pode ser utilizada, porém, como a cigarrinha se desloca muito rápido, você pode correr o risco de usar muito inseticida e não fazer o controle adequado. O máximo de aplicações são 2 ou 3 aplicações no máximo. Então, a gente não recomenda que se faça aplicação diária ou várias aplicações. E a aplicação tem que ser exatamente no local onde está constatado que tem a cigarrinha e tem histórico de cigarrinha, histórico de enfesamento na região. E por último, mas não menos importante, é o tratamento de sementes, né? Que o tratamento de sementes também controla a cigarrinha. Porém, o tratamento de sementes ela controla só nos estágios iniciais, ou seja, a planta de milho jovem com algumas folhas, tá? Então, esses 5 pontos-chave são
compõem, né, uma estratégia de manejo integrado da cigarrinha. E aí, Edivan, o Ivan tocou aqui nessa questão do uso dos inseticidas, né, da diminuição do uso dos inseticidas. Esse é um ponto que sempre que você participa aqui com a gente, você comenta sobre isso, também sobre, no caso da ferrugem, outros tipos de doença. É importante ressaltar isso, né? Não é utilizar mais vezes esse inseticida, esse produto, que vai garantir uma proteção melhor. Exato, Guilherme. Assim, o uso do inseticida é uma ferramenta eficiente que colabora com todo o manejo integrado. A gente nunca descarta a possibilidade de uso, mas o uso dentro de um critério técnico, né? Um levantamento que a DAPAR fez, que a Agência de Defesa que fez com relação ao uso de inseticida para cigarrinha, para o vetor do complexo de enfesamento, na última safra mostrou que aumentou-se em 6 vezes o número de inseticidas usado para o controle da cigarrinha na safrinha, né, no estado do Paraná. E isso não representou necessariamente, como o Ivan falou, ganhos em termos da manutenção da produtividade das lavouras, porque a cigarrinha é muito dinâmica. Então, o que a gente tem frisado e batido muito forte para o produtor, que hoje a principal ferramenta que a gente tem para conviver com o complexo de enfesamento é a resistência genética, usar híbridos que tenham uma resistência. E aí que a gente está tendo algumas dificuldades, porque ainda essa informação, ela ainda não é de um conhecimento amplo. A gente está aí com um projeto de pesquisa por parte do IDR, Embrapa e outros parceiros, para a gente ter essa informação de como que cada cultivar, cada híbrido se comporta. E as empresas também, a gente já teve uma reunião com as empresas detentoras, aí, produtoras de sementes, e elas ficaram nessa incumbência também de nos repassar melhor essa informação. Hoje, sem dúvida nenhuma, a principal estratégia é a resistência genética. O uso de inseticidas, ela te dá uma impressão de controle do vetor lá no início, mas como ele é muito dinâmico e ele pode ter a ponte verde próximo, as lavouras que são suscetíveis acabam depois, como o Ivan falou lá no final, no enchimento de grão, apresentando sintomas e demonstra que a aplicação foi em vão. A gente já tem relatos de produtores que aplicaram 6, 8 vezes inseticida para o controle do vetor e a perda foi significativa. Então, ela tem que ser usada, mas dentro de um critério, numa fase inicial da lavoura, né, que é onde é o período mais crítico para a infecção, mas ela não é a principal estratégia. A gente sempre frisa isso, que hoje somente o uso do inseticida ele não está resolvendo esse problema. Então, nos preocupou muito esse dado da DAPAR, mostrando aí que houve um incremento de uso de inseticida de 6 vezes para controle do vetor e a gente viu que isso não tem tanta eficiência. Edivan, num ano como esse, né, que a gente acompanhou toda a dificuldade do plantio da safra de verão, esse atraso nos trabalhos se alongando aí no estado, agora também chega uma safrinha com uma janela mais apertada. Esse cenário, ele potencializa a possibilidade de aparecer esse problema e aí o produtor precisa redobrar a atenção, né? Exato, Guilherme. Assim, a gente teve um conjunto também de fatores esse ano que impactou. Nós tivemos um período seco no inverno, né? No inverno 2020 foi um período seco, o pessoal colheu o milho safrinha, ficou muito grãos no campo. Esses grãos eles foram germinando durante o período da safra de verão. Então a gente teve vários fluxos germinatórios desses grãos. Ele não houve assim o produtor fez o manejo da cultura do milho no meio da soja, mas ele não foi eficiente por causa desses diversos fluxos germinatórios. Isso possibilitou que, então, a ponte verde se perpetuasse. Isso foi um grande problema que a gente teve em função dessa condição climática. Aí, atraso do plantio da soja. A gente teve regiões que atrasou 45 dias o plantio. Agora, o atraso do plantio do milho safrinha também é uma consequência. A gente sabe que quanto mais tarde, o potencial produtivo também vai diminuindo. Isso nos deixa um pouco assustado, porque a gente sabe que isso pode reduzir aí um pouco a produtividade do milho safrinha no estado do Paraná. E aí também, junto com isso, como atrasou o plantio, teve regiões que plantou no limite do zoneamento ou plantou aí logo após o zoneamento. Isso também não é interessante por parte do produtor, porque se tiver algum problema climático, ele está desamparado aí pela questão dos seguros. Então, foi um ano bem complicado do ponto de vista da cultura do milho,
E o que a gente tem frisado até assim, para os produtores, para não arriscar tanto, alguns que têm ainda a opção, a gente sabe que a maioria já comprou aí os pacotes para fazer o plantio, mas se pudesse optar por culturas que, num plantio dentro de um zoneamento, a exemplo do trigo, principalmente o trigo, né, que é uma cultura também hoje que está apresentando uma boa rentabilidade, é uma opção para o produtor fugir também do problema do enfesamento e também fazer um sistema de rotação em termos de qualidade do solo, isso pode agregar para o produtor e plantaria dentro de um zoneamento. Então, a gente acha assim, que a própria questão da rotação de cultura, o uso de outras espécies, ela tem que ser retomada dentro da proposta aí também do complexo de enfesamento, porque a gente está muito centrado, a maioria das regiões do estado do Paraná está centrado na produção de soja, milho e safrinha, soja, milho e safrinha. Isso vai favorecer as doenças, independente da soja e do milho. Isso pode causar problemas como monocultivo na sequência. E aí, Ivan, para a gente encerrar a nossa conversa, a gente falou aqui bastante, né, dessas ações preventivas e a importância disso é que esse tipo de situação não tem um controle depois que ela já está instalada, né? Por isso, essa importância tão grande dessas ações antes que esse problema apareça. Exatamente. Só frisando aqui, né, foi feita uma nota técnica do IDR Paraná em parceria com a DAPAR, né, que está no site do IDR, no site da DAPAR, qualquer ouvinte pode acessar isso daí. De certa forma, Guilherme, o problema já está instalado, né? Como o Edivan comentou no início, a cigarrinha está em todo o estado e os focos de enfesamento estão em todo o estado onde se cultiva milho, tá? Tanto na safrinha quanto no milho verão. Então, as ações, elas não são mais para não deixar que o patógeno entre, são ações para evitar o dano, para convivência com o patógeno, tá? Então, aquela lista de 5 ações principais que eu comentei são válidas e sempre o foco, assim, dá um destaque principal é a resistência genética, tá? Híbridos que são mais tolerantes. E a gente está atrás dessa informação. Assim como encaminhamentos que a gente teve depois dessa nota técnica e de uma reunião com o secretário, com a SEAB, com o CEPAR e empresas, né, do ramo de sementes de milho, nós estamos levantando informações sobre o que tem relacionado a híbridos resistentes e estamos com um projeto de pesquisa encaminhado, né, e devemos fazer levantamento da incidência de cigarrinha e plantas infectadas de milho agora na safrinha. Eu acredito que daqui a 30 dias, aí estamos coletando, 15 ou 30 dias, estamos coletando material aí de inseto e de plantas já em todo o estado, para fazer um panorama da safrinha. Ivan, muito obrigado pela sua participação, por ajudar a gente a entender melhor toda essa situação da cigarrinha, do complexo do enfesamento aí no estado. Se você quiser deixar mais alguma mensagem ou um recado final para aquele produtor que está acompanhando a gente, pode ficar à vontade. Bom, o recado final é basicamente assim o que eu já disse, né? O problema está instalado, ele existe e temos que arrumar ferramentas e estratégias para poder conviver com ele, tá? Tentar se isolar do problema vai ser complicado, isso não vai dar certo. Nós temos que traçar estratégias para convivência, tá? E como eu já comentei antes, né, repetindo, né, híbrido resistente é a melhor estratégia, mas ela sozinha não vai resolver. Tem que ser a ação integrada de várias estratégias. Edivan, também agradeço a sua participação aqui com a gente. Se você quiser deixar mais algum recado ou uma mensagem final, também pode ficar à vontade. Guilherme, a gente agradece ao Notícias Agrícolas pelo excelente trabalho, levando informação para o produtor de forma rápida e ágil, né? Esse é um excelente canal de comunicação e nós do IDR estamos à disposição, sempre que vocês quiserem entrar em contato para a gente debater alguns assuntos, né? A gente seguidamente está aqui falando sobre o monitoramento da ferrugem, uso de coletores que está se esparramando aí por todo o Brasil, né? E esses problemas aí do enfesamento, a gente teve também dias atrás um problema de abortamento das vargens da soja, enfim, a gente está aí para ajudar a levar a informação de forma correta aí para os produtores, pensando que a gente possa contribuir com o desenvolvimento das suas lavouras e a sua permanência, a sua sustentabilidade em termos da agricultura
do Paraná e do Brasil. Um grande abraço a todos. Edivan, Ivan, mais uma vez, muito obrigado a vocês. A gente já deixa aqui o convite para vocês voltarem mais vezes e continuarem contribuindo conosco e com todos os produtores do Brasil. Muito obrigado. Eu que agradeço. Esse, o Edivan Posamay, gestor estadual do projeto de grãos do IDR Paraná, e também o Ivan Bordim, pesquisador do IDR Paraná. Os dois conversaram com a gente para contar um pouquinho melhor como é que está a situação lá no estado do Paraná, para o complexo dos enfesamentos do milho, também a situação da presença de cigarrinhas nas áreas produtoras de milho lá do estado paranaense. O Edivan e o Ivan comentando com a gente que o cenário para essa safrinha que está começando a ser plantada lá no estado, está bastante propício para o aparecimento dessa situação. Um levantamento realizado pela ADAPAR, também juntamente com o próprio IDR Paraná, identificou a presença da cigarrinha, que é o vetor dessas doenças em todas as regiões produtoras de milho do estado. Então, com isso, o produtor precisa redobrar a atenção, ficar muito atento e realizar ações para evitar grandes problemas dessas doenças que podem causar aí perdas de produtividade desde 10% até 100% em determinadas lavouras, em determinadas ocasiões. O Ivan destacando para a gente 5 pontos principais que o produtor precisa ficar atento, tanto para a prevenção como também para tentar mitigar esses efeitos nas suas lavouras. O primeiro deles seria cortar a ponte verde, ficar atento à presença de plantas voluntárias de uma safra para outra, já que essa cigarrinha ela se transmite de uma lavoura para outra a partir dessas plantas de milho, então é preciso focar nessa ação de controle dessas plantas. Também é preciso investir em milhos com híbridos resistentes, essa seria a principal ação tomada pelos produtores, o uso de híbridos mais resistentes à cigarrinha e aos enfesamentos. Também o tratamento de sementes, que ajuda a prevenir a aparição dessa situação nas plantas mais jovens. E por último, o uso de inseticidas, que pode sim ser um aliado do produtor nessa situação, mas um uso bastante consciente, um uso pontual, exatamente onde essas cigarrinhas estão presentes e em poucas aplicações. O Edivan comentando que os levantamentos do IDR Paraná mostraram que na última safra verão houve um aumento de 6 vezes no uso de inseticidas para tentar combater as cigarrinhas, e esse aumento exacerbado acaba não se refletindo no efetivo combate da situação. Então é preciso ter essas aplicações bastante pontuais e bastante assertivas para tentar diminuir os impactos nas suas lavouras. Bom, eu fico por aqui, mas a nossa programação continua, então fique ligado no Notícias Agrícolas.